A paz, meus queridos irmãos, graças a Deus, estamos chegando aqui para o nosso encontro diário, aqui no nosso canal Jornada da Leitura da Bíblia em um ano. Nós louvamos a Deus por este projeto maravilhoso que nos faz todos os dias estar em devocional junto com o Senhor, lendo Sua palavra, meditando, ouvindo o Espírito Santo falar aos nossos corações e assim alimentando a nossa alma com o verdadeiro pão do céu, a palavra de Deus, o maná celestial, que nos encoraja a cada dia prosseguirmos na nossa jornada. Vamos então, irmãos, à nossa leitura de hoje. Nós hoje estaremos terminando o livro histórico de 2 Crônicas e dando início ao livro histórico de Esdras. Vamos ver quantas coisas ainda vai acontecer e é tão maravilhoso ir crescendo no conhecimento da palavra de Deus. E você que está chegando agora, não está acompanhando desde o começo, venha fazer parte com a gente, dá tempo de ainda você ler toda a palavra de Deus ainda este ano. Volte lá atrás nos vídeos e você pode estar continuando conosco, prosseguindo e vamos assim crescer no conhecimento da palavra do Senhor. Vamos então todos juntos para o nosso momento reservado. Eu sou a irmã Daniele, a sua companhia para você estar lendo a palavra do Senhor e ouvindo, acompanhando, se assim for do seu desejo. Então vamos à nossa agenda de hoje. Vamos ler o último capítulo, de 2 Crônicas 36 e dando início ao livro de Esdras, capítulos 1 e 2, completando os nossos 3 capítulos diários da semana. Vamos então? 2 Crônicas, capítulo 36. O povo de Judá escolheu Joacás, filho de Josias, e o colocou como rei em Jerusalém, em lugar do seu pai. Joacás tinha 23 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou 3 meses em Jerusalém. Joacás foi tirado do trono pelo rei Neco, do Egito, o qual também obrigou o povo de Judá a pagar 3.400 quilos de prata e 34 quilos de ouro. Neco pôs Eliaquim, irmão de Joacás, como rei de Judá e de Jerusalém, e mudou o nome dele para Jeoaquim. Joacás foi levado por Neco para o Egito. Jeoaquim tinha 25 anos de idade quando se tornou rei de Judá e governou durante 11 anos em Jerusalém. Ele fez aquilo que não agrada ao Senhor, seu Deus. Nabucodonosor, rei de Babilônia, invadiu o país, prendeu Jeoaquim e o mandou preso com correntes para a Babilônia. Nabucodonosor levou também alguns objetos do templo para a Babilônia e os colocou no seu palácio. O resto da história de Jeoaquim, as coisas nojentas que fez e as acusações que foram feitas contra ele, tudo está escrito na história dos reis de Israel e de Judá. E o seu filho Joaquim ficou no lugar dele como rei. Joaquim tinha 18 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou 3 meses e 10 dias em Jerusalém. Joaquim fez coisas erradas que não agradam a Deus o Senhor. Na primavera daquele ano, o rei Nabucodonosor mandou prendê-lo e levá-lo como prisioneiro para a Babilônia, levando também os objetos mais valiosos que havia no templo. E Nabucodonosor colocou Zedequias, tio de Joaquim, como rei de Judá e de Jerusalém. Zedequias tinha 21 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou 11 anos em Jerusalém. Zedequias fez coisas erradas que não agradam a Deus o Senhor e também não se humilhou diante do profeta Jeremias, que anunciava a mensagem do Senhor.
Zedequias se revoltou contra o rei Nabucodonosor, que o havia obrigado a jurar pelo nome de Deus que seria seu aliado. Foi teimoso e não quis se arrepender e voltar para o Senhor, o Deus de Israel. Além disso, as autoridades de Judá, os sacerdotes e o povo estavam pecando cada vez mais, seguindo o exemplo dos povos pagãos e adorando ídolos. Com isso, profanaram o templo que o Senhor havia escolhido como o lugar santo onde ele devia ser adorado. O Senhor, o Deus dos seus antepassados, continuou a avisá-los por meio dos seus profetas, porque tinha pena do seu povo e do seu templo, a sua casa. Mas eles riram desses mensageiros de Deus, rejeitaram as suas mensagens e zombaram deles. Finalmente, Deus ficou tão irado com o seu povo que não houve mais remédio. Então Deus fez com que o rei da Babilônia marchasse com o seu exército contra eles. Ele matou os moços à espada, até mesmo no templo, e não teve dó de ninguém, nem dos moços, nem das moças, nem dos adultos, nem dos velhinhos. Deus entregou todos nas mãos do rei da Babilônia. Este pegou todos os objetos do templo, os grandes e os pequenos, todos os tesouros do templo, do rei e das altas autoridades, e levou tudo para a Babilônia. Os soldados queimaram o templo, derrubaram as muralhas de Jerusalém, queimaram todos os palácios e destruíram todos os objetos de valor. Os moradores de Jerusalém que não foram mortos foram levados como prisioneiros para a Babilônia, onde se tornaram escravos do rei e dos seus descendentes, até que o rei da Pérsia começou a dominar. Assim se cumpriu o que o Senhor Deus tinha dito pelo profeta Jeremias. O país ficará em ruínas 70 anos, e durante todo esse tempo a terra vai guardar os seus sábados e descansar. No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, cumpriu-se o que o Senhor Deus tinha dito pelo profeta Jeremias. O Senhor tocou no coração de Ciro, e este ordenou que fosse comunicado em todo o seu reino por escrito e também por meio de leitura em público este decreto. Eu, Ciro, rei da Pérsia, declaro o seguinte: o Senhor, o Deus do céu, me fez governador do mundo inteiro e me encarregou de construir para ele um templo em Jerusalém, na região de Judá. Eu ordeno que todos vocês que são o seu povo vão a Jerusalém e peço que Deus esteja com vocês. Amém. Glória a Deus. Amém, meus irmãos. Aqui nós concluímos o livro de 2 Crônicas e vamos na sequência já dando início ao livro de Esdras, que na verdade é uma continuação do livro de 2 Crônicas. Aqui nós temos alguns fatos principais, onde o Senhor levantou o rei Ciro da Pérsia para estar designando que fosse construído o templo, restaurado e reconstruído o templo de adoração do Senhor. Então ele fez com que um grupo de israelitas voltassem para fazer a construção do templo. Tem alguns acontecimentos aqui importantes, pelo menos 3. A volta de um primeiro grupo que vai para reconstruir, por ordem do rei Ciro da Babilônia, para reconstruir o templo. O templo ele é reconstruído e inaugurado, onde o Senhor volta a ser adorado em Jerusalém. E temos também, anos depois, uma terceira parte, anos depois, um outro grupo volta para Jerusalém, comandado por Esdras, que vai fazer
uma restauração religiosa e social naquele lugar. Ele vai estar de novo ensinando a palavra de Deus, porque ele é um estudioso da lei de Deus. Vamos então, irmãos, dar continuidade a mais este livro histórico que prossegue ao livro de 2 Crônicas. Então vamos ler os capítulos 1 e 2 neste momento. Capítulo 1 de Esdras. No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, cumpriu-se o que o Senhor Deus tinha dito pelo profeta Jeremias. O Senhor tocou no coração de Ciro, e este ordenou que fosse comunicado em todo o seu reino por escrito e também por meio de leitura em público este decreto. Eu, Ciro, rei da Pérsia, declaro o seguinte: o Senhor, o Deus do céu, me fez governador do mundo inteiro e me encarregou de construir para ele um templo em Jerusalém, na região de Judá. Que Deus esteja com todos vocês que são o seu povo. Vão a Jerusalém para construir de novo o templo do Senhor, o Deus de Israel, o Deus que é adorado em Jerusalém. Os vizinhos devem ajudar todos os israelitas que precisarem de ajuda a fim de voltarem para a sua terra. Devem lhes dar prata e ouro, mantimentos e gado e também ofertas para apresentarem no templo de Deus em Jerusalém. Então, os chefes das famílias das tribos de Judá e de Benjamim, os sacerdotes e os levitas de todas as outras pessoas que haviam sido animadas por Deus, se aprontaram para ir a Jerusalém e construir de novo o templo do Senhor. Todos os seus vizinhos os ajudaram, dando-lhes vasilhas de prata e de ouro, mantimentos, gado, objetos de valor e também ofertas para apresentarem no templo. O rei Ciro entregou as tigelas e taças que Nabucodonosor havia tirado do templo do Senhor em Jerusalém e levado para o templo dos seus deuses. Ciro devolveu os objetos de Mitredate, o tesoureiro, que fez uma lista das coisas e depois entregou tudo a Sesbazar, o governador de Judá. Esta é a lista: 30 tigelas de ouro, 1000 tigelas de prata, 29 outras tigelas, 30 taças de ouro, 410 taças de menor valor e mais 1000 outros objetos. O total dos objetos de ouro e de prata foi de 5.400. Sesbazar levou tudo isso de volta para Jerusalém, quando voltou da Babilônia com os israelitas que tinham sido levados para lá como prisioneiros. Capítulo 2. Entre os israelitas que o rei Nabucodonosor da Babilônia tinha levado como prisioneiros, havia muitos que eram da província de Judá. Estes voltaram para Jerusalém e Judá cada um para sua própria cidade. Os seus líderes eram Zorobabel, Josué, Neemias, Zeraías, Reelaías, Mordecai, Bilzam, Mispar, Bigvai, Reum e Baaná. Esta é a lista dos grupos de famílias do povo de Israel que voltaram da Babilônia, sendo indicados o nome do chefe e o número de pessoas de cada grupo. Parós, 2.172. Cefatias, 372. Ará, 775. Paate Moabe, isto é, os descendentes de Jesua e de Moabe, 2.812. Elão, 1.254. Zatu, 945. Zacai, 760. Bani, 642. Bebai,
623. Asgade, 1222. Adonicam, 666. Bigvai, 2056. Adim, 454. Ater, também chamado de Ezequias, 98. Bezai, 323. Jora, 112. Azum, 223. Gibar, 95. Também voltaram as pessoas cujos antepassados haviam morado nas cidades. Belém, 123. Netofa, 56. Anatote, 128. Asmavete, 42. Kiriat-Arim, Sefira e Beerote, 743. Ramá e Geba, 621. Micmas, 122. Betel e Ai, 223. Nebo, 52. Magbis, 156. A outra, Elão, 1254. Arim, 320. Lode, Adide e Ono, 725. Jericó, 345. Sinaá, 3630. Esta é a lista dos grupos de famílias de sacerdotes que voltaram do cativeiro, sendo indicados o nome do chefe e o número de pessoas de cada tribo. Gedaías, descendente de Jesua, 973. Imer, 1052. Pazur, 1247. Arim, 1017. Esta é a lista dos grupos de famílias de levitas que voltaram do cativeiro. Levitas descendentes de Jesua e Cadmiel, que eram descendentes de Odavias, 74. Músicos descendentes de Asaf, 128. Porteiros descendentes de Salum, de Ater, de Talmon, de Acube, de Atita e de Zobai, ao todo 139. Esta é a lista dos grupos de famílias de servidores do templo que voltaram do cativeiro, sendo indicado o nome do chefe de cada grupo: Zia, Azufa, Nabaote, Queiros, Sia, Padom, Lebana, Agaba, Acube, Agabe, Salmai, Anã, Gidel, Gaar, Reaías, Rezim, Necoda, Gazã, Uzá, Pazéia, Bezai, Asnate, Meunim, Nefizim, Baquebuque, Acufa, Arur, Baslute, Meida, Arsa, Barcos, Cícera, Temá, Nesias e Atifa. Esta é a lista dos grupos de famílias de servidores de Salomão que voltaram do cativeiro, sendo indicado o nome do chefe de cada grupo: Sotai, Soferete, Peruda, Jaala, Darcon, Gidel, Cefatias, Atil, Poquerete, Azebaim e Ami. O total dos trabalhadores do templo e dos descendentes dos servidores de Salomão era de 392. Havia 652 que eram dos grupos de famílias de Delaías, Tobias e Necoda, que voltaram das cidades de Tel-Melá, Tel-Arsá, Querube, Adã e Imer. Mas eles não puderam provar que eram israelitas por raça ou por parentesco. Os grupos de famílias dos sacerdotes Abaías,
Cós e Barzilai não puderam encontrar registros que provassem de quem eram descendentes. O antepassado do grupo de famílias de Barzilai tinha casado com uma das filhas de Barzilai, Ogibeadita, e ficou com o nome do seu sogro. Eles não foram aceitos como sacerdotes porque não puderam provar quem eram os seus antepassados. O governador mandou que não comessem dos alimentos sagrados até que aparecesse um sacerdote que pudesse decidir a questão usando o Urim e o Tumim. Total dos israelitas que voltaram, 42.360. Os seus escravos e escravas, 7.337. Cantores e cantoras, 200. Cavalos, 736. Mulas, 245. Camelos, 435. Jumentos, 6.720. Quando chegaram ao templo do Senhor em Jerusalém, alguns chefes dos grupos de famílias entregaram ofertas para tornar a construir o templo de Deus no mesmo lugar. Deram para o fundo de construção, de acordo com o que podiam, 514 quilos de ouro, 2.800 quilos de prata e 100 mantos sacerdotais. Os sacerdotes, os levitas e algumas pessoas do povo ficaram morando em Jerusalém ou ali perto. Os músicos, os serventes e os porteiros do templo e os outros israelitas ficaram nas cidades onde os seus antepassados tinham vivido. Amém, irmãos, graças a Deus. Aqui concluímos a nossa agenda de leitura de hoje e vemos que maravilha, né? Apesar daquele tempo todo desolada, 70 anos, a cidade de Jerusalém, o povo de Israel foi desolado. Após 70 anos, Deus levanta Ciro, rei da Pérsia, para estar reconstruindo o templo do Senhor. Após 70 anos de cativeiro, o próprio Senhor, ordena que seja livre seu povo, que seu povo retorne, que seu povo seja enviado de volta, porque o Senhor cumpriu o que tinha dito pelo profeta Jeremias, porque o Senhor, ele castiga aquele a quem ele ama. Quando saímos da sua direção, dos seus mandamentos, mas o Senhor é um Deus longânimo e misericordioso, que está de novo fazendo o povo voltar à terra que ele lhe deu, o próprio Senhor lhe deu, a promessa daquela terra, a terra de Israel, do povo de Israel. E agora o Senhor manda que eles voltem, manda que eles reconstruam o templo, reconstruam a adoração ao Senhor, volte a invocar o nome do Senhor e assim reconstruir novamente a liberdade do povo de Israel. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a sua vida, abençoe seu dia, que o Senhor venha falar no mais profundo do coração de cada um e venha nos alimentar com a sua palavra. Sabemos que temos um Deus misericordioso, um Deus longânimo, um Deus que não fica irado para sempre. Ele tem misericórdia do seu povo, ele tem misericórdia. As suas misericórdias se renovam a cada manhã sobre as nossas vidas. Não somos dignos, irmãos, não somos dignos de tão grande amor e de tão grande misericórdia, porque se não fosse as misericórdias do Senhor, certamente nós seríamos consumidos. Mas nós servimos a um Deus de amor, um Deus de justiça, mas um Deus de amor. Ele ama a todos nós. Fiquem com Deus, tenham um bom dia na paz do Senhor e uma boa semana.
Vamos continuar na nossa jornada para a glória do nome do nosso Deus. Fiquem com Deus e até amanhã, se assim Deus nos permitir. A paz do Senhor.